As revelações. A mensagem. Pregações. Garçom, qual é o cardápio? Louvor, palavra, oração, mensagem, muita novidade e testemunho para você. É isso aí, maravilha dos céus. Mais um dia de vitória para todos nós, porque estamos em campanha e não podemos parar. Seja mais um evangelizador. Aumente o teu rádio aí para a gente ganhar as almas para Jesus. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 6, do versículo 16 ao 21. João, capítulo 6, do versículo 16 ao 21. Pegou aí sua Bíblia? Vamos lá então, entrar na dimensão espiritual e passear no nível do Espírito, porque é assim que entendemos e assim que cremos no poder de Deus. O tema da mensagem de hoje é a força da natureza no controle de Deus. Marcou aí? A força da natureza no controle de Deus. E é o versículo bíblico onde você vai ler, para termos base no que vamos falar, você vai ler aí em João, capítulo 6, do versículo 16 ao 21. Você nessa tarde vai entender que tudo está no controle e na mão de Deus. Nada que se foi feito e nada do que há por vir vai perder o controle, porque Deus tem controlado todas as coisas. Vamos lá então a mensagem da palavra do Senhor. O título já diz assim alguma coisa para você entender. Jesus anda sobre o mar. O tema: força da natureza no controle de Deus. E a mensagem você vai ler aí em João, capítulo 6, do versículo 16 ao 21, que nos diz assim a palavra do Senhor, as revelações. Vamos lá então, diz assim: e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando do barco, temeram. Porém, eles lhe disse: sou eu, não tem mais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Ensinamentos. Mensagens reveladas. Garçom, qual é o cardápio? Louvor, palavra, oração, mensagem, muita novidade e testemunho para você. Maravilha dos céus. Vamos lá então o que nos interessa. Pegou aí? Vamos então passear no nível do Espírito. E diz assim a palavra do Senhor, dentro do tema que nós estamos, que é a força da natureza no controle de Deus. Entendemos que todas as coisas foi feita por Deus. Tudo que Ele criou, tudo que Ele fez foi para assim nós a cada dia pudéssemos desfrutar. Ele fez as árvores, fez os animais, fez tudo que você imagina, conforme, se você quer ter mais um pouquinho a mais de entendimento, você vai ler lá em Gênesis, que diz que Deus criou todas as coisas no tempo e na hora certa. Ainda tem o porém, em 6 dias Ele fez tudo, e no 7º descansou. Graças a Deus por isso, que Deus dá base para cada um de nós. E tem o porém: se você não tem conhecimento e tem errado e andado erradamente, sabe por causa de quê? É porque você não tem buscado na palavra do Senhor o teu consolo, você não tem buscado na palavra do Senhor a direção correta, você não tem buscado na palavra do Senhor o conhecimento ao qual você precisa para se estruturar nessa vida, e quando
partir para a glória, exaltar ao nome do Deus que fez o céu e a terra. E é por aí mesmo, força da natureza no controle de Deus. Entendermos que quando se levanta uma tempestade muito grande, a tempestade ela se levanta é porque é permissão de Deus. Todas as coisas acontecem é por permissão do Deus que fez os céus e a terra. Você já ouviu falar de furacão? Você já ouviu falar de tempestade, de raios, de enchente, de vulcão, de terremoto, de tudo quanto é coisa que acontece neste nosso mundo e tudo que ainda há por vir para acontecer. Você já ouviu falar das pragas? Você já ouviu falar das pestes? Você já ouviu falar das doenças? A Bíblia assim nos diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me lembro aquela passagem bíblica ao qual Faraó estava prendendo o povo de Deus. Foi necessário Deus enviar as pragas para que Faraó tomasse vergonha na cara e liberasse o povo de Israel, e liberasse o povo de Deus, porque o povo de Deus ninguém pode prender, nem doença, nem mal, nem Satanás. Tem que sair da frente, porque operando Deus, quem impedirá? Creia em Deus, acredite que Ele vai fazer tudo por ti, Ele vai fazer tudo por você, mas tem um porém: coloca a tua vida no altar, e aí você vai ver a operação de Deus. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus que a força da natureza está no controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está lá no seu trono e a gente está aqui na terra. Ele depende sim que nós se entregamos para Ele, porque Deus só pode fazer alguma coisa se assim nós permitimos que Ele faça na nossa vida, para que Ele tenha o controle por completo. E para que você não venha a naufragar, você tem que permitir que Ele faça algo na tua vida. Por força Ele não vai fazer, Ele não vai te obrigar. Ele quer que você o adore por livre e espontânea vontade. Porém, eu vou te dizer uma coisa aqui: Deus já te deu tanta coisa, e olha como você tem sido ingrato para Deus. Deus só te pede uma coisa: adoração. Deus só te pede uma coisa: prega o meu evangelho. Assim como tu está salvo, ajude os outros a se salvar. É isso que Deus te pede. E deixa que, se o mar se levantar, a tempestade vir sobre você, está no controle de Deus. Você não vai sucumbir, porque você tem promessa de Deus e Deus vai cumprir. Aleluia, glória a Deus, força da natureza no controle de Deus. Graças a Deus, quando tudo está no controle de Deus, as coisas não faltam. Ali Deus faz acontecer algo que você parece que não vai acontecer. Deus vai fazer frutificar, Deus vai fazer crescer as coisas ali aonde não há aparência de frutificação, aonde não há aparência de crescimento. Deus vai fazer crescer. A Bíblia assim nos diz, a palavra do Senhor, ela nos ensina que aonde tem um problema difícil, aonde há uma dificuldade, Deus ele age, ele entra com providência. Mas tem o porém: se alguma figueira não quiser dar fruto, ele vai fazer secar, porque o que não presta para dar fruto tem que morrer mesmo, tem que perecer, porque Deus assim quer homens e mulheres que dão fruto na sua casa e que exalte ao nome do Deus que fez o céu e a terra. Deus ele vai te alimentar, não se preocupe. A Bíblia nos diz de uma passagem aonde Jesus passava e ali teve fome. E ele foi até aquela figueira, aquela árvore frutífera, e foi ali para que viesse se alimentar. Então somente quando chegou lá, ele olhou, quando ia pegar o fruto, não tinha fruto. E ele, não gostando daquilo, porque aquela árvore tinha que ter fruto, o que ele fez? Ele só falou uma palavra e aquela árvore se secou. Assim será na vida de muita gente. Deus está no controle da tua vida. Você tem andado num problema muito grande, você tem andado numa dificuldade, tem um porém: continue caminhando no deserto, não murmure, não volte atrás, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Deus está no controle. Continue dando fruto, continue exaltando ao Senhor, e vitória de Deus virá sobre você no tempo e na hora
hora certa. Graças a Deus que o relógio de Deus é diferente do da gente. Graças a Deus que nem todas as orações Deus não ouve. Que isso, irmão? Nem todas as orações Deus não ouve. Você se lembra daquela oração que você estava naquela tribulação e naquele vento e você olhou para o céu e falou assim: Senhor, eu não aguento, tira a minha vida nessa hora, porque é melhor morrer do que viver. Nem todas as orações Deus não ouve, porque se Ele ouvisse, muita gente já tinha descido a sepultura e eu seria um desses, porque quando eu estava passando na tribulação e no vento, com essas palavras eu já cheguei a falar também. Eu sou sincero, porque esse negócio de falar que você não passa, que você passa no vento e na prova, e você não entra naquela dimensão de estrondo tão grande que você olha assim, olha para todos os lados, não vê solução, e a única solução que você vê é a morte. Quem nunca passou por isso? Eu já passei por uma situação dessa. Eu me lembro que eu estava na consagração e de repente na consagração, eu já nas minhas últimas, no meu ventinho, na minha prova, ventinho não, era tempestade mesmo. E de repente eu naquela consagração e no meu pensamento estava aquilo assim, e eu falava assim: Senhor, melhor tirar a minha vida, porque o negócio está sério mesmo, e para mim já não tem mais volta. Então somente Deus levantou aquela senhora de idade e falou assim para mim: não peça que eu os tire do mundo, mas que eu livre do mal, porque do mundo eu não sou, assim como tu também não és. Tu não pertence mais a esse mundo, você pertence a Deus. A gente é peregrino e estrangeiro nessa terra, porque a nossa terra, ela é celestial, ela é celestiana. Nós vamos para os céus. Agora eu sou sincero para você, nem todos vão para o céu. Temos que falar que nós vamos para o céu dentro do plural, mas jogar algum singular para a gente, explicando para você que nem todos irão para os céus. Sabe por causa de quê? A Bíblia nos diz que quando diz que um foi deixado e o outro foi levado, é porque alguém vai ficar. Será que você já parou para meditar? Será que é eu que vou ficar? Peraí, será que vai ser o fulano que vai ficar? Não. Olhe para si próprio e a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem. Você tem que se examinar e a cada dia você tem que condenar as obras infrutíferas que vêm contra a tua vida mesmo, para tentar te afastar de Deus. Você não pode aceitar o que vem contra a tua vida, essas coisas do mal, essas coisas que Satanás oferece. Jesus rejeitou. Quando Satanás chegou até ele e falou: tudo isso eu te darei, mas tenho porém, se prostrado me adorares. Não se prostre e nem adore as coisas desse mundo. Adora a Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. E o mar vai ficar tranquilinho para você. Ele vai abrir o mar vermelho para você, vai jogar barreira por terra, e as doenças vai ter que sair em nome de Jesus. Mas dentro do tema da mensagem que nós estamos, força da natureza no controle de Deus. Deus tem controlado todas as coisas, tem o porém. Se te jogaram na cova dos leões, os leões vão ter que jejuar, assim como Daniel foi jogado na cova dos leões, e ele sendo jogado ali dentro, os leões não fizeram nada com ele. Sabe por causa de quê? Era homem de Deus, era homem separado, ele tinha se separado de tudo quanto é tipo de pouca vergonha do mundo, e andava num caminho reto com Deus. É assim que Deus quer. O leão faz parte da natureza, então força da natureza no controle de Deus. O leão tem uma força muito grande, e pelas pesquisas por aí, se você for ler nos livros que ali você estuda, você vai ver que uma patada do leão mata qualquer pessoa, principalmente se for um pequenininho assim que nem eu e que nem Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Tem porém, tudo está no controle de Deus. Até o urubu, meu irmão. Eita, Jesus, lembrei de um negócio interessante. Até o urubu vai ser garçom para você. Você pode estar no teu deserto, pode estar faltando tudo, mas o urubu vai ter que jejuar para não comer carniça, e vai ter que botar uma roupa de garçom e vai ter que te servir, porque a ordenança dos céus é cuidar de você nessa vida enquanto você viver. Meu Deus do céu, e é por aí mesmo. Já vamos entrando por aqui e o negócio já começou a descer tranquilamente, porque o que desce do céu para cá vai sair daqui para aí, e você vai receber
meu Deus, está tudo escrito. Força da natureza no controle de Deus. Tenho, porém, você pode estar indo para o erro, você pode estar indo para o pecado. Tenho, porém, a jumenta vai virar profeta e vai profetizar. Não vá por esse caminho, que é caminho para o homem, que parece ser direito, mas o fim é o caminho da morte. É por aí, meu irmão, falou besteira, jumenta profetizando, é por aí mesmo. A Bíblia nos diz que Balaão ia ali para poder fazer o povo de Israel pecar, para poder fazer o povo de Israel errar. Então somente, naquela hora não passava nenhum profeta, naquela hora ele estava em cima de uma jumenta. Então o que aconteceu? Não tem ninguém? Não tem tu? Vai tu mesmo, profetiza aí. A jumenta profetizou para ele, e ele na sua existência, na sua insistência, tão somente os olhos deles espiritual se abriu, e sabe o que foi que ele viu? Ele viu um anjo com espada de fogo, e se ele fosse mais à frente ele ia morrer, porque contra o povo de Deus ninguém pode se levantar, contra o povo de Deus não pode vir maldição. Onde Deus opera, o mal tem que sair. Aleluia, glória a Deus. Exemplos básicos. Se Deus não quisesse mais nada com a natureza, na hora lá, a Bíblia nos diz assim: se ele não quisesse mais nada com a natureza e quisesse matar os animais, ele tinha mandado Noé fazer uma arca pequenininha e tinha, porém, deixa os animais morrer aí, que negócio agora eu só quero com os seres humanos, não quero mais animal nenhum. Tenho, porém, tudo é para o nosso bem, tudo está no controle e na mão de Deus. E tenho, porém, é casal, é de Deus deu o exemplo. Ó, irmão, agora eu vou falar um negócio aqui que eu não vou engolir manto, não. Deus deu o exemplo lá no início. Noé, faça a arca, entra na arca e é casal, é de 2 e 2. Se Deus te deu, é uma só que Ele te deu, toma vergonha e larga só um monte que tu tem e fica com a que Deus te deu, porque lá no céu o pecado não entra. Aleluia, glória a Deus, maravilha dos céus. Ou pregamos palavra de vida, ou então paramos de pregar. Estamos em campanha e não podemos parar. É os 40 dias da verdade. É Deus e o resto é Baal. Aleluia, glória a Deus. Sinta a água do poder de Deus descendo sobre a tua vida. Sinta essa água cristalina da palavra do Senhor que vem agora sobre você para te restaurar, te renovar, te levantar e te dar uma nova vida, uma vida de caminho reto para poder ir para os céus. A Bíblia nos diz que só vai para os céus homens santos que assim se separaram de toda a pouca vergonha do mundo e andaram no caminho reto com Deus. Tudo está no controle e na mão de Deus. Tema da mensagem de hoje: força da natureza no controle de Deus. Maravilha dos céus. Ou tu prega, ou então Deus vai levantar um monte de jumento para pregar. Ou tu prega como o papagaio já anda falando por aí, é só ensinar ele a palavra de Deus que ele vai pregar. Ou tu levanta como pregador da palavra de Deus da verdade, ou então as pedras vai clamar, como diz a palavra do Senhor, porque está tudo no controle e na mão de Deus. E tem o porém. Quando aquela serpente miserável, como diz lá no início, eu ainda nem entrei na mensagem, estou só na introdução, mas vamos continuando. Quando aquela serpente miserável, lá no início, Satanás entrou nela, aquela serpente, ela podia fazer uma história bonita, né? Ela podia fazer uma história, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer Adão e Eva pecar, não vou nada. Que isso, sai daqui, não vai entrar em mim não, vai entrar em outro, vai entrar na zebra, vai entrar em outro animal, em mim não. Mas até a serpente cedeu. Aí Satanás entra na serpente e vai até Eva.
E de repente faz Eva pecar, aí Eva, não se contentando, faz o marido pecar também. Tem um porém, na hora da cobrança, ninguém quer segurar a bomba. Na hora da cobrança, fica um jogando pro outro. E é assim mesmo, é sempre assim, porque nós vimos sempre as coisas acontecer desse jeito. Aí Deus chega para Adão, aí Adão não quer segurar a bomba, joga para Eva. Aí Deus vai até Eva, Eva não quer segurar a bomba, aí joga para a serpente. Aí Deus vai até a serpente, serpente olhou para os dois lados, não tinha jeito, o cão tinha entrado nela mesmo, teve que segurar a bomba, porque foi ela mesma a culpa de toda desgraça que há nesse mundo. Se há pecado nesse mundo, se há morte, se há destruição, isso já vem lá do início, isso já vem lá do começo da criação, isso não é de agora. E tem um porém, para ir para o céu, tem que aceitar Jesus Cristo, entrar no caminho reto e deixar Deus fazer a obra. Aleluia, glórias a Deus. Para você sentir como que a força da natureza está no controle de Deus tão grande, Deus mandou Noé entrar na arca. Depois que Noé entrou, lacrou tudinho, tinha um porém, só tinha casal lá dentro. Não tinha esse negócio de, Noé tem 3 mulheres, o filho de Noé tem, a zebra lá tem duas, a zebra macho tem 2 zebras fêmeas, e o negócio é por aí. O papagaio tinha 2 papagaias, e o negócio estava por ali. Era só casal, não tinha esse negócio de ter 2. Esse negócio é Deus te deu, é uma só, irmão, que Deus te deu, não é 2. Se você anda com 2, é porque você tem que se ajeitar na vida e tomar vergonha e deixar Deus fazer a obra, porque Deus te deu, é uma só que Ele te deu, e a maravilha dos céus, força da natureza no controle de Deus. Aí de repente entrou o povo tudinho lá, e entrou os animais junto, e a maravilha do céu, casalzinho, 40 dias passeando no mar, a terra toda imundada com água, e Deus ali no controle de todas as coisas. Aí de repente, maravilha dos céus, depois de ter passado 40 dias ali naquele deserto só de água, e a maravilha divina, cheio de animal ali dentro, e é uma glória do céu. Aí de repente Noé vai, solta a pombinha para ver como é que está a situação lá fora, mas como a pombinha foi sozinha, ela pensou consigo mesmo, eu vou, mas eu vou voltar, eu vou lá buscar minha parceira lá que está lá. Então o negócio é por aí mesmo, Deus está no controle de todas as coisas, e tem o porém, se tu não ser usado aí do lado, Deus vai usar o animal. Então toma jeito e deixa Deus te usar, para que Ele possa cumprir assim a obra final do arrebatamento da igreja. Maravilha dos céus. E depois de ter acontecido aquilo tudo, você sabe muito bem, as águas cessaram, aí Noé voltou a viver a sua vida normalmente, mas sem aqueles homens corruptos. Mas sabe como é que é, né? O pecado já estava já enfiocado na terra, o pecado já estava já na raiz como é que é mesmo? No sangue dos homens, então não tinha como mesmo não. Aí a pouca vergonha continuou de novo, e tem um porém, o único jeito mesmo é destruir todas as coisas mesmo, e lá no céu só vai entrar separado. Não vai entrar essas pessoas misturadas, é aqueles que são separados para Deus, para construir uma história assim do Deus que fez o céu e a terra. Vai ser uma história escrita nos céus e outra aqui na terra, dizendo desta vida, este é o homem de Deus e pregou o evangelho do arrebatamento. Jesus eterno, glórias a Deus. E é uma glória nesse lugar mesmo. Força da natureza no controle de Deus. Vamos entrar aqui na mensagem aqui. A gente só leu ela, mas está só na introdução. Vamos lá então. O título diz assim: Jesus anda sobre o mar. E o tema é força da natureza. Aqui nós entendemos pelo título, antes de entrar no primeiro versículo, que Jesus anda sobre o mar. Quando nós temos Jesus na nossa vida, e quando Ele é prioridade primeira, aí com certeza o mar vai ter que se acalmar e Jesus vai andar por cima dele mesmo. O mar pode estar bravio, o mar pode estar balançando daqui, balançando para lá, você pode até pensar que vai afundar, mas tem um porém, você não vai afundar não, porque Jesus está andando sobre o teu mar da dificuldade, e Ele vai te dar vitória, porque assim Ele vai cumprir todas as promessas que Ele te prometeu. Força da natureza no controle de Deus. Continuando então, porém diz aqui a palavra do Senhor que Jesus anda sobre o mar.
E graças a Deus que sobre o mar da nossa vida Ele tem andado direto e não tem deixado a gente sozinho, porque o nosso Deus, Ele é fiel. A bomba pode estourar, meu irmão, mas tem um porém: Deus nunca vai te abandonar. Agora, quer ver uma coisa? A bomba estourar, se tu tiver com o teu inimigo, se tu tiver andando com Satanás, na hora que a bomba estoura, ele, sai fora. Dizem por aí que São Jorge é o guerreiro de todos, mas eu quero falar para você uma coisa: na hora que a bomba estoura, até esse tal de São Jorge que dizem por aí, monta no cavalo, sai fora e te deixa sozinho. Larga de ser besta e bobo, que é uma pessoa que anda do teu lado e vai ficar sempre contigo. É só o nosso Deus, porque nós dormimos hoje e acordamos no outro dia, porque Ele assim permite. É por aí mesmo. Mas vamos continuando aí a palavra do Senhor. Maravilha dos céus. Graças a Deus que Jesus, Ele é fiel. É um nome que está acima de todos os nomes, que é o seu nome, Jesus Cristo. E é por aí mesmo. Vamos lá então. E Jesus andando sobre o mar, e diz assim a palavra do Senhor no versículo 16: e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Então somente os discípulos ali, como diz a palavra do Senhor, eles estavam em alto mar, eles estavam seguindo um caminho, eles estavam seguindo uma direção, e tem um porém: eles foram sozinhos e esqueceram o mestre. Irmão, se você quer ver as coisas dando certo na tua vida, se você quer ver as coisas em andamento, nunca esqueça Jesus. Coloque Ele sempre dentro do teu barco, senão vai afundar, porque a natureza, a força da natureza só vai ter controle quando Jesus está no barco. Se não tiver no barco, você vai sucumbir e vai morrer. É o que diz aqui a palavra do Senhor. É o que diz aqui mesmo. Os discípulos foram, diz aqui, e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram ao mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Há pessoas que andam por caminhos que parecem ser direito e esquecem Jesus. Eles vão sozinhos, sabe por causa de quê? Por causa deles sabendo que vão andando sozinhos. Aí se fizerem alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, aí não vai ser reprovado. Por isso eles vão sozinhos. Mas tem um porém: quando o negócio estoura legal mesmo, aí não tem jeito, tem que chamar por Jesus para que Ele venha resolver. E é só Ele mesmo que resolve. E de repente ali os discípulos, eles estavam ali, irmão, eles estavam ali em alto mar, e de repente aquele mar ficou de uma tal maneira, e balançava daqui, balançava dali. Então o que aconteceu? Jesus vindo andando sobre o mar, eles ficaram assustados, eles ficaram com medo, eles olharam assim, e a Bíblia nos diz que alguns pensaram que estava vendo um fantasma. Que isso? E Pedro olhando assim: Senhor, se é ti mesmo, manda eu ir até você, para que assim eu possa comprovar. E Jesus falou para ele, falou assim: venha, Pedro. E de repente Pedro indo, quando chegou quase pertinho, ele achou aquilo legal, né? Aí olhou para baixo o mar, aí olhou para frente Jesus, e ele olhou para cima, e a coisa estava balançando para lá e para cá. De repente ele se esqueceu que Jesus estava ali, ficou com medo. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu a sua fé ali naquela hora e começou a descer. É assim que acontece. Se você já viu Jesus à frente, olhou para baixo, tá a tua dificuldade, olhou para trás, não tem como voltar. Se tu for afundar, não se preocupe, segura na mão de Deus e Ele vai te puxar, e você vai receber a tua vitória. E é por aí mesmo. Então somente eles estavam andando em alto mar, e eles andando em alto mar iam tranquilamente. E quando viram o mestre, eles olharam o mestre ao longe e convidaram o mestre para subir e entrar no barco. Foi assim que eles convidaram, porque antes eles estavam indo sozinhos. Jesus não estava no barco. E como que eles iam ali passar por aquela dificuldade de tempestade? Como que eles iam enfrentar a natureza? Porque não tem como enfrentar. Os homens até hoje, eles buscam tentar acabar com
como acabar com o furacão, que você já conhece muito bem, quem vê televisão, quem fica agarrado à televisão, então, sabe de qual salteado que eu estou falando. Aí os homens ali, eles fazem tecnologia daqui e dali para poder acabar com o furacão, para poder acabar com alguns trovões que andam dando aí, destruindo alguns lugares, para poder acabar com algumas tempestades, com alguns mares que se chama tsunami, que às vezes é muito grande, que inunda todas as coisas, quer dizer. Então, quer dizer, nós olhamos assim, os homens correm daqui para lá, de lá para cá, tentando acalmar a natureza, tentando acalmar a força da natureza, mas nunca vão conseguir, porque só quem acalma a natureza e fica no controle de todas as coisas é o nosso Deus, ordenando através do nome de Jesus. Aí sim, ele bota o mar para frente, porém, se o mar estiver na tua frente, ele abre o mar. Se tiver alguma dificuldade, ele entra com providência para poder agir. Mas vamos lá então. A palavra do Senhor. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. No versículo 18 diz que um grande vento começou a assoprar. Assim acontece na tua e na minha vida. O mar da dificuldade se levanta mesmo. Passamos por um momento onde o vento começa a soprar de uma tal maneira que você olha assim, nossa, tenho que ir para a churrasqueira mesmo. E tem, porém, lembrei do detalhe da churrasqueira. Há pessoas que não consegue andar no espírito de jeito nenhum, sabe por causa de quê? Ainda precisa que alguma coisa seja queimado, e essa coisa se chama carne. Às vezes nós olhamos assim, nós vamos nas igrejas, aí nós vemos assim, até quando nós saímos bastante para pregar aí nós olhamos assim, nós vemos uma churrasqueira lá fora, não tenho nada contra isso, é só uma ilustração que eu vou trazer aqui agora para você. Aí nós vemos a churrasqueira lá fora, carne assando, que é uma maravilha, e alguns crentes olhando e lambendo os beijos. Às vezes quando eu passo, o cheiro tá tão bom que eu lambo os beijos também e falo, nossa, que pena que eu vou pregar agora, senão eu ia comer uma carninha dessa daí. Mas trazendo para a ilustração, vamos lá então, para você poder entender o que nós vamos dizer. Aí então somente tem que pegar assim aquele monte de crente, tudo carnudo, tudo que tá na carne, e jogar na churrasqueira, sabe para quê? Para poder ficar bem assadinho, para poder torrar a carne, para poder andar no espírito, para entender que coisas espirituais só entende quem tiver no espírito. A Bíblia nos diz que Nicodemos, quando ele chegou até Jesus, Jesus falou para ele assim: quem não nascer da água e do espírito não pode ver o reino de Deus. Então somente Nicodemos olhou e pensou consigo: como pode eu, já sendo velho, entrar no ventre da minha mãe de novo, para depois nascer de novo? Ele não entendeu, era uma questão espiritual. Para que o homem possa ir para os céus, tem que nascer de novo. O vento vai soprar para que você entenda que as coisas são espiritual, se discernem espiritualmente, e o nosso Deus é espírito, e assim gosta que nós o adoramos em espírito e verdade. E é por aí mesmo o mistério, cumprimento verbal e espiritual, um complementando o outro. Mas continuando a churrasqueira, e aquela churrasqueira seria uma maravilha. Não, agora vai ser mais churrasqueira pequena. Vamos agora no próximo culto fazer uma churrasqueira enorme, e nós vamos pegar os crentes que ainda estão tudo na carne, vamos jogar aí na churrasqueira para que eles possam ser tostadinhos e andar no espírito, para que possam entender que as coisas são espirituais. Mas continuando a mensagem, saindo da ilustração que nós estamos falando, vamos continuar na mensagem que é força da natureza no controle de Deus. A qual nós estávamos falando que o vento assoprava, por isso que nós falamos a ilustração. Eu me lembro um detalhe de um certo pregador que ele contava que o vento, quando o vento vem, tudo quanto é tipo de coisa ruim sai. Tem ventos que vêm assim, para mostrar quem é quem, não é para poder destruir o homem e nem para jogar o homem no mundo, mas o vento vem para aprovar algumas pessoas e mostrar que outras estão de aparência na casa do Senhor, que outras estão ali só para poder se amostrar, só para poder aparecer. Mas quando vem a tribulação, a dificuldade, logo sai fora, porque não aguenta, porque para ir para os céus tem que se separar mesmo, tem que ser espiritual, senão nunca chegarás lá.
é por aí mesmo. Então o vento vai soprar. Não se preocupa, porque enquanto vivermos nessa vida, temos a tendência a passar por dificuldade. Temos a tendência a passar pelo deserto. E tenho, porém, o melhor lugar de vitória é no deserto. Porque eu não conheço um homem que, estando na sua dificuldade, no seu problema, e assim o Senhor não venha o socorrer. Deus gosta que homens, quando estão no deserto, clamem ao nome dele e sabe que a vitória vem de Deus, e sabe que a vitória vem dos céus, e é só ele mesmo que vai dar vitória a cada um que assim o buscar em espírito e em verdade, ainda que esteja no seu vento, ainda que esteja na sua dificuldade, ainda que o mar esteja bravio, mas sabe que a vitória vem de Deus a cada um de nós. Mas no versículo 19 diz assim: e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando do barco, temeram. Se Jesus se aproximar, se Jesus for até você, não tenha medos, não temas, porque quando ele se aproxima é para abençoar, quando ele se aproxima é para acalmar a tempestade, quando ele chega perto é para dar vitória e botar Satanás para correr. É para isso que ele se aproxima. E tem um porém: o nosso Deus, ele é real e verdadeiro, ele existe e ele está no meio de nós. A Bíblia diz: onde tiver um ou dois ou três reunidos no nome de Jesus, ele está presente. Irmãos e irmãs e telespectadores que estão ouvindo nessa hora a sua rádio, que te dá visão, não tira a tua visão, que é a visão dos céus, e te mostra que a força da natureza está no controle de Deus, usando homens de Deus que assim se separa para transmitir para você palavra de vida. E lembrando um detalhe que eu falei, às vezes nós andamos por aí não recebemos palavra de vida, não recebemos palavras que vêm assim no restaurar, é porque alguns já perderam o paladar dos céus há muito tempo, não tem mais palavra, é o que dizem por aí, estão enchendo linguiça, estão só passando tempo. Tem uns que já vêm para a igreja só para passar o tempo mesmo, para bater o seu cartão como dirigente, e pronto, já vem aquelas palavras de novo, e eu vou falar e não adianta, porque já veio mesmo. Tem alguns pastores, tem alguns presbíteros, tem alguns bispos, obreiro, diácono, que está na direção de uma igreja, de uma coordenação, que já perderam a direção do céu há muito tempo, e quando o vento vem, quando a tempestade se aproxima, eles são os primeiros a correr. Em vez de botar o lobo para correr, são os primeiros a correr. Que isso, irmão? É o que nós vimos por aí acontecendo. Muitas igrejas, algumas igrejas têm se fechado, é porque alguns já fecharam a porta dos céus também nessa igreja. Que é um exemplo básico para isso. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, se você for ler ali em Apocalipse, há uma carta, há 7 cartas que foi direcionada a 7 igrejas e a 7 anjos que estavam naquela igreja, porque aquela pessoa que está naquela igreja como pastor dirigindo, ela se chama por Deus, conhecida nos céus, um anjo. É um anjo que anda do teu lado e um anjo que está lá na igreja coordenando e dirigindo aquela grande igreja para assim conduzir o povo aos céus. E é por aí mesmo que eu vou entrando. Então vamos lá então. Aí alguns já perderam a coordenação há muito tempo, já perderam a direção e já não sabem nem como começar. E o povo tem que ser edificado, o povo tem que receber palavra do céu, tem que receber palavra de restauração e conhecer que Jesus Cristo é o que acalma a tempestade. É Deus que bota o cão para correr, é o Espírito Santo quem nos consola e é o anjo guardião que anda do nosso lado, nos guardando a cada dia. Quando não temos esse ensinamento para a nossa vida como básico, aí pronto, temos tendência só a naufragar. Mas continuando, alguns já perderam o paladar dos céus há muito tempo,
e já não sabem nem mais para onde vai. É tipo como diz a palavra do Senhor: fica um cego guiando o outro cego. Tem alguns que diz que na palavra do Senhor não precisa mais seguir, irmão, o que está escrito, porque agora a coisa agora estamos vivendo a modernidade. O mundo agora está moderno. E se você já perdeu o paladar dos céus e se esqueceu que para ir para os céus é um povo santo, zeloso e de boas obras, é problema teu, porque a palavra do Senhor está aí para todos os homens meditarem. Medita na palavra do Senhor e apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Força da natureza no controle de Deus. Ou tu prega ou a jumenta vai pregar. E é por aí mesmo. Ou tu prega o evangelho e ensina o povo como tem que ensinar, ou o papagaio vai falar. Ou tu ensina o povo como tem que ser ensinado, ou os animais vão começar a fazer a obra no teu lugar. Jesus Cristo falou assim: se esse povo não clamar, as pedras clamarão, até as pedras vão clamar. Então toma jeito na tua vida, para que assim não possamos perder para os animais e nem para as pedras, e possamos pregar o evangelho. Eu não quero perder. Eu não quero andar do lado de um jumento e ver um jumento pregando no meu lugar, de jeito nenhum. Eu não quero perder para eles. Eu quero falar assim e soar a trombeta da verdade, como diz lá em Joel, capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, e ainda que os moradores todos da terra se perturbem, anuncie que o dia do Senhor vem aí. Está vindo mesmo. Jesus Cristo salva, Ele liberta, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para os céus. Mas voltando ao que eu estava falando das igrejas, então somente tinha uma igreja que Jesus Cristo estava do lado de fora. Ele estava batendo, querendo entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Tá vendo aí? Tem algumas igrejas que já botaram Jesus Cristo para fora há muito tempo. Bota Jesus Cristo aí de novo e deixa Deus operar. Meu Deus do céu, a Bíblia ela é um complemento. Se você só conhece versículo, toma jeito na tua vida, porque texto sem contexto é preceito para heresia. Medite na palavra do Senhor. Se você escuta a pessoa falando, o versículo diz assim, 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 aí você não lê a Bíblia por completo para poder entender. Por isso que hoje, você vê, as seitas elas são assim desse jeito. Se conhece que a pessoa é evangélico, aí ela vem com um versículozinho isolado, aí fala assim, é isso, isso, isso. Aí o camarada não entende, sabe o que acontece? É verdade mesmo, a minha igreja já não fala mais disso, então eu vou para lá. Por isso que hoje você vê um monte de pessoas indo lá congregar nessas seitas diabólicas. Sabe por causa de quê? Porque alguns coordenadores, alguns dirigentes já não estão ensinando como a palavra do Senhor diz. Porque quando o povo é estruturado, o mal tem que correr e Satanás tem que sair. E é verdade mesmo. Quantas e quantas vezes eu lá na porta de casa, aí vem uma seita dessa. Quem é? Somos nós, evangelizadores da última hora. Ih, lembrei aqui agora. Meu Deus, chega a época de eleição, tem um montão. Vai lá, entrega folhetinho, seu candidato, seu salvador. 30 conto todo mês, aí vai lá. O negócio vai estreitar agora, aí vai lá. Aí o pastor chama lá também, às vezes não é culpa também de alguns pastores, não, que tem outros que ainda estão na direção. Aí tem alguns pastores que chamam evangelismo, ar livre, não aparece ninguém. Agora se o pastor falar, tem trintinha para evangelizar, aparece um montão. Aparece até ímpio para evangelizar. É o que nós estamos vendo por aí. Temos que se ajeitar a cada dia e temos que se converter se quisermos ganhar o mundo para Jesus. É desse jeito, ou pregamos o evangelho e evangelizamos, ou o mundo nunca conhecerá que Jesus é o Salvador.
assim mesmo. Temos que fazer a obra de Deus, porque o Senhor já fez muitas coisas pela gente. Deus tem acalmado a tempestade da tua vida. Deus tem te dado coisas boas e temos que dar também para Deus. Dá de graça o que tu recebeu e Deus vai te recompensar. Meu Deus do céu, aleluia, glória a Deus. Mas continuando dentro da mensagem, força da natureza, e vamos aqui para o versículo para a gente fazer o fechamento. Porém, versículo 20 e 21, para a gente poder fazer o fechamento nesse lugar. Não temas, Jesus Cristo é contigo. Não temas, Jesus vai te dar vitória. Não temas, o céu já é teu. Mas tem o porém, o céu é tomada força. Persevere e você receberá vitória de Deus. Persevere, não temas, não temas. Jesus vai te abençoar. Deus já olhou dos céus e já vai te dar a tua vitória. Não temas, Jesus é contigo. Meu Deus do céu. Vamos lá então. Versículo 20 e 21 nos diz assim: porém ele lhes disse, sou eu, não temas. Aí, tá dizendo? Tá dizendo de novo. É Jesus, não temas. Ele vai te dar vitória. Ah, o macumbeiro me ameaçou. Não tem problema, não temas. Deus vai te dar vitória. E aquele centro de macumba vai ser chamado casa de oração. É assim mesmo. Esse negócio de ter medo do macumbeiro, do endemoniado, de Satanás, não tenha medo não. A Bíblia diz assim: antes temei a Deus, que tem poder para lançar qualquer homem no inferno. Tema a Deus, e vitória dos céus virá sobre você. Seja um evangelizador. Sabe por causa de quê? Aumenta o teu rádio aí bem alto mesmo. Porque quando a gente está na nossa casa, eles botam aquelas músicas lá, montando aquelas pouca vergonha, e às vezes a gente tem que ouvir. Eu não, boto logo aqui meio no ouvido e fica altão mesmo no meu ouvido, quero nem saber. Porque a adoração, quero adorar só a Deus. Adora a Deus e vitória dos céus virá sobre você. É assim mesmo. E é por aí mesmo, manto. Bota alto mesmo. Se for reclamar lá na tua porta, sabe o que tu faz? Ó, quando tu tá adorando a Satanás aí, eu não reclamo. Então deixa eu adorar meu Deus aqui. Deixa eu adorar meu Deus. É assim mesmo. Porque se começa a colocar a música evangélica alto, aí se começa a ouvir a pregação alta, eles vêm reclamar. Aí quando coloca aquela porca vergonha dele lá, aquelas músicas mundanas, a gente não vai reclamar. A gente deixa eles lá com o cão dele lá à vontade, porque não vai querer deixar a gente com o nosso Cristo à vontade. Vá se converter e Deus vai fazer a obra na tua vida. É por aí mesmo. É por aí mesmo. Se quiser ir para o céu é desse jeito. Não existe outro caminho. Para ir para os céus, tem que entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, aceitar a Jesus Cristo, se batizar, congregar numa igreja que está na direção dos céus e adorar só a Deus. É por aí mesmo. Vamos fazer um fechamento aí, versículo 21. Como diz o meu pastor presidente, Zé Pedro Teixeira, meu coração arde de palavras boas para falar nessa tarde. E Deus está falando, porque o que desce do céu para cá, está saindo daqui para aí, e você está sendo restaurado em nome de Jesus. Vamos lá então, versículo 21 para fazer o fechamento. E então ele, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. Tá vendo aí? A palavra do Senhor ela nos diz assim: eles de boa mente receberam Jesus no barco e logo assim chegou à terra para onde ia. Para onde você está indo? Você só vai chegar lá se Jesus estiver no barco. Se Jesus não estiver no barco, você não vai chegar. Se quiser chegar ao porto seguro, fique no barco e a vitória tu receberás.
E é assim mesmo. Quantas pessoas que já botaram Jesus para fora há muito tempo, hein? Porque aonde há pecado, aonde há música mundana, aonde há pouca vergonha, Jesus não está. Ele só está aonde há um lugar de habitação, aonde há santidade. E Deus assim quer. Santidade ao Senhor. Tá pensando que Jesus vai aí? Se tiver alguém aí que ele tem que fazer uma obra, ele vai. Ele até vai, envia um profeta dele para poder pregar a palavra da verdade e tirar aquela alma que está ali. Mas tem o porém, nesse meio ele não anda. Ele anda assim, o anjo do Senhor anda do nosso lado para aqueles que são fiéis. Os infiel não. A Bíblia nos diz assim, Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor anda ao redor do que os teme, os livra e os guarda do mal. Dos que os teme, tem que temer a Deus. Aí o guarda-costa, que é o seu anjo guardião, vai te guardar aonde tu andares. E é por aí mesmo. Mas continuando, a Bíblia aqui nos diz, nesta mensagem saborosa, muito gostosa, nesse maná do céu, nesse mocotó, nessa canja boa, e também daqui a pouquinho vai vir para você a sobremesa, e Deus vai falar, você está sendo saciado, alimentado, porque o que alimenta a tua alma é a palavra de Deus. Tem o porém. Só vai chegar onde tem que chegar se Jesus estiver no barco. É o que diz a palavra do Senhor. Chegaram à terra para onde iam. A terra para onde tu vais, tu só vai chegar lá se Jesus estiver contigo. Se não tiver, não adianta, não vai chegar. E é por aí mesmo. Não se engane. Não se iluda. Não deixe Jesus para trás. Ande com ele no barco. Ah, mas ele já está no meu coração. Tá nada. Quando Jesus está no teu coração, você é separado. As coisas do mundo para você não interessam mais. Você anda com vida de santidade ao Senhor. E Deus faz a obra na tua vida. E você vê o céu aberto. E esta é a mensagem da palavra de Deus para o teu coração. Não tire Jesus do barco, ande Jesus no barco. É o tema da mensagem de hoje. Força da natureza no controle de Deus. Porque aonde Jesus está, o mar tem que se acalmar. Aonde Jesus está, a tempestade tem que parar. Aonde Jesus está, o mar da dificuldade vai se abrir. E a obra de Deus vai se concretizar. Aleluia, glórias a Deus. Que a vitória é só assim, vai dando glória. Que a vitória é desse jeito. Deus está no controle de todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Essas são as palavras sinceras que assim o Senhor colocou em nosso coração. Estamos em campanha e não podemos parar. Você vai até o porto seguro, porque a força da natureza está no controle de Deus. E Deus vai te dar vitória. E Deus vai te dar vitória. E vai mostrar para todos que Ele é com você. E é por aí mesmo. E essas são as palavras que o Senhor colocou em nosso coração. E que Deus possa falar mais forte e mais profundo contigo aí na sua casa, no seu